E graças a Deus, chegamos à última temporada disso aí, Cada mano. ídolo que me deu R$1. Mano, Dinheiros. Léo, descobri que a Gabi é lésbica Azar da porra. deve ser uma piada, né, mano? Que Gabi, boy? Eu não sei quem é Gabi, não, mano. Não sei quem é Gabi, não, boy. Chegamos à última temporada de Yu-Gi-Oh! Só vamos, só vamos. É verdade, rapaziada. Pegaram o jogo da Epic, tá Outer Wild, sei lá como é o nome. Depois de 3.000 anos, o faraó finalmente recuperou suas memórias e eu postei a parte final desses resumos. Três coisas rapidinho antes de começar. A primeira parte da temporada é filler sim, Tem então um se NPC, quiser pular, boy. pode pular. Mas ela é legal, tem um deck de contos de fadas e Não, outro de Valkyria não, que não, pelo quase amor de- quebraram o Pule, jogo pule, de tão pule, bombados pule, que eles pule, são. pule, O arco pule. das memórias é Pule os extremamente filler. sentimental e basicamente um milagre ter existido. Não é Words não, porrinha. Words é palavra em inglês, porra. É Words de mundo. Considerando que o anime é só pra vender carta e elas Ei, basicamente pule não o filler. existem por 26 episódios. E por último, mas que bela porcaria fizeram com o Chad, hein? Chada, bobaça, Hassan. Não vou nem perder meu tempo xingando a bagunça que o anime adaptou. Segue Ah lá, aí. ah lá. Alguém ainda lembra que a turminha tá nos Nice. Estados Unidos? Né? Pois é. O Mokuba aproveita essa chance pra convidar eles pro novo Mano, o Yugi tem 16 anos, nessa não deve ter uns 8. Ah, Yu-Gi-Oh! campeonato de inauguração da Kaiba Land. É só pra usar o Yugi como propaganda mesmo. Mas até que o parque é legal, todo temático, gente fantasiada e com brinquedos de dragão branco pra todo lado. E é óbvio que as crianças que vão num lugar desses são fãs do Edu, Yugi. DT5. Um deles até ganhou uma Seu carta cu. dele, já que o deck era uma bela porcaria só cheia de monstro. E aí o moleque já sai correndo pra testar contra a inteligência Oxe. artificial do parque. Mas o novo vilão da temporada hackeou os sistemas e o único jeito de escapar é jogando cartinha. Mas Oh, meu Deus do céu, meu Deus do céu, mano. Os caras fazem um negócio tão grande pra jogar cartinha. é óbvio que pra ter o drama do Esse vilão é episódio, o baitola, tá faraó vendo? começa perdendo, até ele puxar a carta que o Yugi deu pro menino. Por causa dela, ele consegue puxar um monte de carta uma atrás da outra, até que ele invoca o espírito Ryu e descarta todo o resto pra deixar ele absurdamente poderoso. Ah, o protagonismo. Mais tarde, no jantar de abertura do grande evento, a gente conhece os outros vários duelistas. Nossa, quem será aquele, hein, mano? Mais Nossa, tarde, no jantar de meu abertura Deus do grande evento, céu. a gente conhece os Quem será esse aqui, hein, mano? Esse aqui tá escondido mesmo, velho. Quem? Ninguém não sabe. Rapaz. outros vários duelistas de design exagerado. E temos a revelação de que o Yugi só duelará no final para defender o título de rei dos jogos. Na abertura de verdade do evento, o Kaiba vem com as caibices dele. E que só não foi mais legal porque a animação dessa temporada é péssima. O primeiro duelo é entre o vovô mascarado e o Joey. Aí é foda, o cara fala vovô mascarado. Mano, deve ser o nome disso aí, mano. Ele quebra o cenário e chega em casa e quebra a esposa. Não, mano, olha isso aqui, mano. Ele tem um dado pra apostar contra e usa umas estratégias Quem de arriscar será, a própria mano? vida e as cartas pra invocar monstros poderosos. A gente descobre que tanto ele quanto o professor Hopkins viajaram o mundo todo pra encontrar essas cartas, mas só o vovô achou a última. E por isso ele entrou nesse torneio, pra mostrar pra todo mundo as cartas que ele tanto gosta. Mas o Joey tem uma sorte do caramba. Ele joga um dado e compra 4 cartas, comba um Trunade pra tirar o templo do campo e destrói o dragãozão do vovô pra vencer o duelo. Hora da Rebeca vai duelar perder contra essa mulher Mano, vai perder pro Joey, cara. Esse velho é um merda, viu, mano? estereotípica chinesa. Esse velho... Epa, dinheiros! Bruno Digimon, do Rejão não! deu 20 reais. Digimon, Dinheiros. não! Ei boy, assiste o filme Digimon Tameres. Runa Wild com 30 minutos. Não! É brabo, assiste lá. Fela da gaita! Fela Digimon, não! O Temers... o Temers! O Temers tá bom. O Temers... Não, eu só vi o Digimon. Eu vi o Digimon, já fiquei traumatizado, mano. Mas o Temers, tá bom, tá bom. O Temers é bom. O Temers é bacana.
O deck das duas basicamente só tem monstros femininos, mas a Rebecca tem uma estratégia muito melhor e elimina a Vivian rapidinho. Alguém ainda lembra do bloco de Rex nota, e do né? Weevil? Alguém se importa? Se Eles importa, não. roubaram a roupa desse outro cara pra poder participar do evento, mas como sempre eles só são um alívio cômico. Nem mesmo invocando os melhores monstros logo de cara, eles conseguem ter alguma chance contra o deck das Valkyrias OP. Antes do duelo entre o Joey e o Ganha ninguém, Siegfried, esses o merda, Mokuba conta pra turminha que tem Ganha alguém de ninguém, tentando ganha arruinar ninguém. o evento. E o Yugi expressa meus sentimentos com o Yu-Gi-Oh! Será que não dá pra ter uma vez em que eles só possam jogar o jogo pra brincar? O duelo começa bem parado. O Joey joga o Jinzo, o Siegfried ameaça jogar as Valkyrias. O mais importante é o Kaiba ter lembrado que já conheceu o Sig quando eles eram menores. E o menino já era um hackerzinho esperto. O Siegfried continua jogando com as waifus dele, que vão pouco a pouco fazendo o Joey perder os monstros Eita clássicos porra. que ele sempre usou. O Joey faz de novo aquele combo de jogar o dado, comprar 6 cartas e dar um Trunade. Mas fizeram o Siegfried ser mais roubado do que a sorte dele. A Super Valkyria pega os pontos de ataque de todos os monstros removidos pra finalizar a vida do Joey. Ah, porra, o bicho vai ficar com quanto? E o último duelo dele no anime. O vovô Graças a Deus, mano. O duelo do Joey é uma tortura de assistir. A carta mais forte do cara é 2400, que é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. sumiu. Depois do duelo contra o Joey, ele Oxi, oxi. Que pose é essa aí, vovô, mano? E, cara, ele perdeu, né? Foi fazer um sesh. Tá certo, certo é ele, mano. Errado tá é nós. estava descansando por causa da dor nas costas. Mas quando o professor Hopkins voltou com o médico, o vovô tinha desaparecido. A turminha sai pra procurar ele e acabam chegando num restaurante chinês. Mas isso só se resolve no próximo episódio, porque agora é hora de Leon contra Rebecca. Aí, ó, quem é que quer ver essa merda? Me diga aí que fala um... Meu Deus do céu, eu não vou perder o episódio de Yu-Gi-Oh! Hoje, porque o Leon contra a Rebeca vai duelar. E o figurante pra encher linguiça. A Rebecca tenta usar exatamente a mesma estratégia que usou contra a Vivian, mas o deck de contos de fada do Leon zoa o combo dela Tá, porra. Tá. Que é isso aí, lobão? Tá, porra. logo no primeiro turno. Só tem uma personagem chinesa na temporada, então é meio óbvio quem sequestrou o vovô. Na real, ela curou o vovô em troca da promessa de poder É só levar uma dedada. O cara foi lá, levou uma dedada, se curou na hora. O bicho é bom mesmo. duelar contra o Yugi. É óbvio que o faraó ganha. É um combo simples e basicão, mas pelo menos a gente vê o paladino negro de novo. Aí a turma pode ir lá torcer pra Rebecca. Ela já tá com um dragãozão no campo, mas que é derrotado pela princesa de espinhos. Eu acho da hora essa carta, tá? A carta da Princesa de Espinha eu acho muito bonito, na moral. Ela tem no Forbidden Memories, né? Princesa de Espinhos. Uai, apareceu não. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Não, pô, nessa não. Thorn Princess, nessa não. Ah, então nela não, nela não. Nela não, nela não. Ei, mano, pode dizer que é dentro aí, pare. Pode dizer, pare. Nela não, mano. É a ruivona lá. Não, mas o nome da ruiva é outra. Eu tava achando que era aquela que fica segurando um galhozinho assim. Queria falar nada não, mas ela parece bastante com o Siegfried. No que seria o duelo pra decidir o finalista, o Kaiba chega Não, não é sincro não, cancelando tudo, mano. porque descobriu a farsa do Siegfried. O plano dele era desestabilizar a imagem do Kaiba, Tira esse caba daí, mano. vencendo no campeonato dele. Então o Kaiba e seu ego desafiam o Siegfried pra uma luta O maior fã de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É bom e eu gosto. Mas esse Yu-Gi-Oh! Aqui é só tristeza. direta. O primeiro turno do Sig já é o combo máximo das Valkyrias, mas o Kaiba é o Kaiba. E toca o tema do Critias pra fazer a fusão do Do Corinthians, nice. Dragão Canhão. Com esse ataque, o Siegfried até teve um flashback pós-traumático de quando ele passou a odiar o Kaiba. Ele queria ter vendido a tecnologia de hologramas pro Pegasus. E olha que referência legal, são as cabines lá do reino dos duelistas no mangá. O Siegfried não é ruim não. Com a Valkyria Ultra OP, ele pode se defender até do dragão branco do Kaiba, mas o Kaiba nem se abala. Removendo o dragão branco do cemitério, ele traz o dragão imperador do caos. E quem viu esse meu outro vídeo já sabe como ele é roubado. E agora se Ele é quebrado prepara mesmo. para uma das minhas jogadas preferidas de todo o anime. O Siegfried jogou uma carta que força o jogador a prever quantas mágicas ele vai usar nesse turno. Como O é que é Kaiba isso? só tem uma carta e fala que vai usar 4. Essa foi uma, Soul Release foi a segunda, essa a terceira
Inscreva-se. Essa carta é forte. Essa é forte. Essa aqui é forte mesmo. E por último, a fusão de outro mundo para trazer todos os dragões banidos de uma só vez. Calma que nem terminou. O Kaiba faz a jogada toda certinha. Gasta 3 dragões só pra Valkyria não ter mais o efeito de se proteger. Usa o quarto pra destruir ela. E o último finaliza certinho a vida do Siegfried. Olha a cara do faraó. Não dá muito é a bunda, mano. Antes da grande final, a gente vê Já suporto mais não esse Yu-Gi-Oh! Não. essa cena misteriosa do Siegfried dando uma carta pro leão. Esquisito. Mas vamos lá. Como sempre, o faraó começa fundindo a quimera. Dessa vez pra comer o lobo mau. E ao longo do duelo, todo mundo percebe que o leão tá meio esquisito, sem toda aquela animação de sempre. E a gente descobre que ele é irmão do Siegfried. O plano B do Siegfried era ver o leão derrotar o Yugi, pra pelo menos salvar o nome da família no mundo dos duelos. Mas o coitado realmente admira o Yugi. Ele até assistiu o anime na TV. O bicho é bom, o bicho é bom. Ah, pô, o bicho é bom mesmo. O bicho é bom mesmo. Ninguém culpa o leão. Todo mundo reconhece E ele entendeu. Ele entendeu a quarta temporada, bicho. Porque falar pra vocês. que ele realmente curte o jogo. Tanto que quando o faraó invoca a Maga Negra, ele fica encantado, e não só por causa do beijinho dela. No turno seguinte, a gente vê a carta que o Siegfried deu pro Leon, e quem manja do Querido que me deu R$1. Dinheiros. A Gabi é a Girla que é minha cruz. O nome do jogo é Outer Wildes. Eu acho que o Boto falou tudo errado ainda. É o Wilds? assunto ficou chocado. O Castelo Dourado é uma carta única, presente do É aquele que a galera fica mandando jogar o tempo todinho, é? Pegasus em um torneio. Ela é literalmente banida, por isso Siegfried veio hackeando sistemas desde o começo. E isso bate forte na consciência do Leon, a ponto dele tentar destruir a carta em nome da honra de um duelista. Mas não rolou. O Siegfried alterou o próprio efeito dela para garantir a vitória. Aí só nos resta acreditar no faraó para destruir essa carta de algum jeito. O cheat tá tão abusivo que até o custo para manter a carta em campo foi alterado. E agora quem tem que descartar metade do deck é o faraó. Mas tudo bem, pelo menos ele consegue fazer aquele combo dos cavaleiros. E com uma nova carta ele invoca uma nova forma deles. O truque era só descartar um monte de carta mesmo, porque agora que ele tem só uma... Não, Matheus, é porque você não tava aqui quando nós tava vendo a quarta temporada. Essa aqui já é a última, já pro anime acabar. Você perdeu aqui, filho, os maiores ladrões de duelo que existente na face da Terra. Não tem como descartar meia carta para manter o castelo no campo. E aí sim ele é finalmente destruído. Então, pra alegria do Leon, o faraó ressuscita o Mago Negro e destrói todos os monstros no campo. E com isso, o Yugi continua sendo o rei dos jogos. Finalmente é a hora do Bakura brilhar. A única cena bem... Mano, o Bakura... Toda temporada é... Meu Deus, toda temporada essa palhaçada com o Bakura, mano. Você percebe toda vez que tá tendo alguma coisa, o Bakura sempre tá ali, ó, escondido, fazendo alguma coisa. Aí o Bakura sempre volta, sou do mal. Aí ele perde o duelo, aí fica do bem. É toda vez... Mano, desde a segunda temporada, ou é desde a primeira, eu não lembro agora. Animada. Ele é isso, mano, ele é isso, acha desde a primeira. Ele fala aí, eu tô aqui, rapaz, ó. Aí eu aqui atrás dos planos, aí eu atrás do pano aqui, ó. Era eu, aí aparece e pede, aí acabou o Bakura. Dessa temporada é ele fugindo da voz do espírito do Anel do Milênio, que tá falando sobre a conclusão do destino dele e do faraó. Nos anos 60, o vovô procurou pela tumba Tá porra, o vovô era hype demais, fi, pega! de um faraó conhecido como o Rei dos Jogos. Um dos guias dele morreu no primeiro jogo da tumba, e no último esse outro deu um tiro nas costas do vovô só pra não ter que dividir o tesouro. Caralho, porra! Mas isso fez com que O cara tomou um tiro e ficou vivo, rapaziada, o vovô é foda. a alma dele fosse engolida por uma das criaturas desenhadas nos murais de pedra. E quando o vovô estava prestes a perder a consciência e cair no abismo, o espírito do faraó aparece e diz que estava esperando por ele. Tá, o Rex e o Weevil só servem para atrapalhar, e nesse caso roubaram a bolsa do Yugi.
É toda... Mano, esse menino era pra estar preso, mano. Achando que pegariam os deuses egípcios. Mas eles não foram muito longe. Depois de recuperar a bolsa com as relíquias, o Bakura do Mal pega o Anel do Milênio de volta. Aí ele tem uma conversa com o faraó de pijama na chuva sobre o artefato que vai abrir a porta para o outro mundo ao reunir os itens do milênio. Depois o Bakura dá um jeito de convencer o Kaiba a comparecer para os eventos finais no Egito. Por que esse Kaiba... Ah, mas o Kaiba é uma reencarnação também do Kaiba lá do egípcio, né? Mas antes disso eles têm um duelo, e que no fundo era só para esse monstro do Bakura conseguir roubar o poder do dragão branco. Isso vai ser bem importante daqui a pouco. Já no Egito, a família Ishtar leva a turminha até o local com aquela tábua das memórias e que dessa vez funciona quando o faraó mostra os deuses para ela. Além dele, aquele pedaço da alma do Bakura que tá no enigma desde o primeiro episódio da segunda temporada também entra no mundo das memórias e se funde com o Bakura do passado. Tá porra! O Bakura do passado é shapeado, mano. O faraó acorda na festa de comemoração ao novo faraó, e os 6 grandes sacerdotes estranhamente familiares irão demonstrar o poder das relíquias do milênio ao exorcizar o mal de dentro de um criminoso. A turma, com a ajuda do Chad, resolve também entrar no mundo das memórias para ajudar o faraó a derrotar o Bakura, que inclusive acabou de chegar ameaçando geral e arrastando o corpo do pai do faraó. Geral apanhou pro cara do Bakura, até que o faraó levanta e invoca uma das 3 bestas lendárias. Essa aqui parece ser foda, até essa temporadinha. Que somente o faraó prometido saberia os nomes. E aí a gente descobre o porquê do Bakura ter roubado o poder do dragão branco. O sacerdote Seto parece impressionado com um poder capaz de se igualar a um deus, e se mostra disposto a sacrificar alguns criminosos para tentar cultivar um poder que talvez até supere os deuses. Num outro momento, o Yugi sente a solidão. Ela vai inventar que o dragão branco de olhos azuis é mais forte que os deuses, né? Eu não duvido não, eu duvido não. A inventar aqui, a inventar aqui. Que o faraó tá sentindo, até que a Mana e o Mahado Parece a Maga Negra, né? aparecem, e a gente vê que esses 3 têm uma conexão especial que vem lá de trás. O Mahado atraiu o Bakura para uma armadilha para tentar acabar com os planos dele. Já que o Diabound deu uma evoluída, o Mahado chegou ao ponto em que o ritual proibido era a única saída, e funde Ba e Ka, prometendo a própria alma como um servo eterno ao faraó. A gente sabe no que deu, e o que ele sente nessa hora acaba se tornando um guia. Foi muito explícito, Cadu, não precisava ser descritivo assim também não. Pro Yugi e companhia entrarem nesse mundo. Enquanto a turminha descobre que são basicamente fantasmas por aqui, eles acabam encontrando um cara gordão bizarro que parece ser o único a enxergar. Rapaziada, uma curiosidade boa pra vocês. Eu tomei restrição de idade num vídeo que aparece até a escala de biquíni. Eles. Eu vou ter que editar, mano. O Seto acabou encontrando um espírito poderoso sem querer, quando o Shada não consegue nem medir a energia de uma mulher que estava sendo apedrejada. Mais tarde ele reconhece ela de quando ele ainda era jovem e a salvou de uns caras esquisitos. Por causa disso, eles queimaram a vila do Seto em vingança, até que um poderoso dragão apareceu e arregaçou os caras na frente dele. O Bakura revela pro Aknadin que ele foi o único sobrevivente do massacre de Kuelna e dá uma zoada no olho do milênio. Ih, vai pegar, né? Era o olho que era do Pegasus. Enquanto o velho... Que era não, que vai ser, no caso, que a gente tá no passado. Então a mãe de vocês nem nasceram aqui ainda, rapaziada. Eita. Tá lá desmaiado, a gente vê o flashback dessa história. Ele decidiu que valia a pena fazer um ritual proibido sacrificando vidas inocentes em nome da paz. O Aknadin abandonou a própria família e nunca teve coragem de voltar, mas o destino colocou o Seto de volta na vida dele. Sim, eles são pai e filho. Apesar do demônio ter tentado cobrar o preço pelo ritual, até que deu tudo certo. Agora, graças às relíquias, o reino poderia ser protegido pelos espíritos. Tá bom, Exódia! Mais tarde, o Bakura é encontrado de novo e o faraó vai atrás dele com o Osiris. A turminha que tava lá do lado de fora finalmente vê o faraó e vai atrás dos dois. O Bakura acaba traindo o faraó pra fora da cidade e consegue atacar o Osiris só porque o Aknadin tá loucaço e sabotou a pedra do deus. O faraó já virou bagunça, já virou bagunça. Não aguentou o ataque e desmaiou.
Mas tudo bem, porque ele acorda nos braços da turminha. E com a energia renovada, dessa vez ele traz o Ra para iluminar a escuridão do Bakura, que pegou fogo junto com o Diabound, credo. Inexplicavelmente, o tempo começa a andar para trás e o faraó sofre de novo a porradona no Osíris. E dessa vez Eita deu ruim, porque o Bakura consegue pegar o Enigma do Milênio e vida longa ao rei. Longe dali, alguns prisioneiros são forçados a lutar para evoluir os Kas deles. E o Akinadi justifica, dizendo que o reino precisa de um novo faraó e que para isso o Seto merece um poder maior do que o de Deus. Eita porra! Não igualar a Deus, é maior do que de Deus. Seto não aguenta ver a Kisara em perigo e acaba chamando um monstro para derrubar os caras no abismo, mas eles dois quase foram juntos. Um dos malandros sobreviveu e ele ter atacado acaba forçando o espírito da Kisara a se manifestar. E finalmente o Seto reencontra o dragão branco que já salvou a vida dele e tá salvando de novo. Que maconha da porra é essa, mano? O espírito da menina é o dragão branco de olhos azuis. O dragão é muito mais poderoso que um Ka nascido das trevas, porque ele é um Ba nascido da luz e pureza. A turminha encontra a Mana, que graças aos poderes mágicos consegue ver eles e acha que Então o espírito dessa menina aí é o mesmo da Maga Negra, né? Essa nojenta. o Yugi é o faraó. Enquanto todo mundo procura por ele, o faraó tá lá morrendo e lembrando das memórias de quando ele era essa coisinha bonitinha. Ele lembra também Tá pro tamanho da cabeça. de ver o pai Cearense? pedindo pros deuses punirem só ele pelo pecado e nunca cobrarem nada do filho. Não rolou, né? No final do episódio, Hassan aparece para avisar o faraó sobre o renascimento do Zork, e ele se sente melhor logo a tempo de reencontrar os amiguinhos. O Shada finalmente encontrou o faraó e os dois vão pra Kuelna procurar o Bakura. Um lugar esquisitão, cheio de espírito, mas que a Mana destrói ao descobrir o próprio Ba dela. Nossa, quem teria imaginado? Eu não teria imaginado, não. O Bakura revela Oxente, ali era o Rei Caveira, era? toda a verdade pro faraó, que é atacado pelos espíritos vingativos, já que sem o Enigma do Milênio ele não pode se proteger. Mas tá tudo bem, porque o Marrado sempre vai estar com o faraó. O Diabound fica ainda mais forte quando o Bakura se une aos espíritos, mas graças à Maga Negra, o Marrado foi salvo bem a tempo. Enquanto isso, o Shada encontrou e ia tentar destruir a pedra do Diabound, mas o Akenadin aparece atrás dele e impede que ele atrapalhe o futuro do Seto. Oxi. Longe dali, o Tristan tá meio possuído pelo Bakura, que quer influenciar a turminha a ir atrás do nome do faraó. Sempre tem essa parada de possuição, possuimento, sei lá como é o nome, possessão, porra. A única coisa que poderia impedir a volta do Zork. De volta pro Bakura, os sacerdotes tentaram fundir os poderes deles, mas o Bakura traz um terceiro bicho para atrapalhar e roubar a balança, desfazendo Cadê a fusão. minha água? Por fim, o faraó se oferece aos espíritos para ser julgado, mas acaba sendo salvo pelo próprio Wakinamikanon, que toma os espíritos no lugar dele e com isso enfraquece o Diabound, fazendo a pedra lá com o Shada ser destruída. O Bakura, quase morrendo, ainda tenta colocar as relíquias que ele tem na pedra, até que o Akenadin loucaço aparece Passando e a mal maldade esse Bakura, sai viu? de dentro do Bakura, destruindo o corpo. O Akenadin paralisa todo mundo e rouba as relíquias que faltam. E aí finalmente cai a ficha do faraó de que isso é literalmente um jogo das trevas. Nesse RPG, ele e o Bakura têm RPG? objetivos diferentes RPG eu para gosto. vencer. E RPG é apesar bom. de ser só um jogo, o Bakura pode reescrever a história. Ah, agora faz sentido aquela volta no tempo de antes. Quando o Akinadin muda de forma e recebe os poderes do mal, uma nova ampulheta surge para contar o tempo até o renascimento do Zork. Quando ele ia matar o faraó, o Hassan aparece bem na hora para bloquear e redirecionar o ataque para destruir o controle temporal do Bakura. Lá fora, o Kaiba acabou de chegar e encontrar todo mundo desmaiado. Que bom, porque agora ele pode assistir tudo o que tá acontecendo no mundo das memórias. fazer react. O Akenadin sente que ele fazia Nice, todo o trabalho por trás do representatividade. faraó. Eles eram irmãos gêmeos, mas por alguma razão o outro foi escolhido. E o problema é que ele sempre foi leal e ele teve que sacrificar a família e fazer coisas terríveis pelo reino. Peraí, isso significa que o Seto e o faraó são primos?
Lá com a turminha, o Bobaça tá chorando de fome. E mesmo que os outros também tivessem É com fome, gordo, eles dão toda a gordo. comida pro Bobaça. E isso É completa a condição gordo, pra esse tá NPC porra. levar a turma até o lugar especial que guarda o nome do faraó. Pra terminar, o Bakura traz o Kaiba pra dentro do jogo e por alguma razão a energia dele serve pra reviver o corpo do Bakura bandido. O Akhenaten continua tentando convencer o Seto a se tornar faraó e usar o poder do dragão branco. Enquanto isso, o Kaiba acorda e sai andando confuso pela cidade. A Kizara encontra ele, achando que é o sacerdote, e ele reconhece ela das milhões de vezes que ele teve visões. Mas ela segue em frente, porque percebe que não é o Seto dela. Enquanto isso, a turminha tá lá no templo que o Yugi reconhece daquela história do vovô. E por isso ele sabe bem como passar pelos desafios até encontrar a sala que guarda o nome do faraó. Ah lá. Enquanto o Akhenaten tá enchendo a cabeça do Seto de promessas, ele vê a Kizara chegando. E ele se recusa a seguir as trevas e tenta fugir com a Kizara. Quando o Akhenaten ataca eles, o Esse Seto é mó baitola, né, mano? Diferente do outro que é mó pau no cu. dragão branco se manifesta e aí ele aproveita para tentar selar o dragão. O Seto diz que conhecer a Kizara mostrou para ele que a luz que salvará o mundo das trevas é o amor. O Akhenaten ataca ele, sabendo muito bem que a Kizara se sacrificaria e finalmente deixaria o dragão ser aprisionado. Quando o Seto tenta matar o Akhenaten de uma vez, as trevas passam pro corpo dele. E o faraó chega na cena justamente Muito obrigado, lindo Pedro Collins, pelo sub, meu lindo. Sabe que você é linda e vai casar mais eu. pra gente descobrir que aquele lendário duelo registrado na pedra envolve muito mais do que a gente imaginava. A luz do dragão branco bane o Akhenaten de dentro do Seto. Essa aqui não tem e carta, com a não. última mensagem da Kizara, a alma dos dois se une pra toda a eternidade. O Kaiba finalmente parece aceitar um pouco dessa história toda e vê a famosa visão que ele sempre teve. Por outro lado, o Tristan possuído atacou a turminha, já que eles desvendaram o segredo do nome do faraó. E o Bakura se revela ao mesmo tempo em que o Zork está prestes a aparecer. Como faz tempo que o anime não vende cartinha, hora de ver o Yugizinho duelando pra recuperar o Tristan e foram cobrar? entregar o nome do faraó. É aqui que a gente vai ver o Marshmallow e o famoso espadachim silencioso. Lá fora, o Zork finalmente renasceu e só não matou aquele povinho ali porque o Hassan se sacrificou por eles. Pra que cara Mas botou ele um carta não de desiste. 700 E pontos de quando foi ataque? tentar matar o faraó com um raio, o Shada acabou pulando no lugar dele e morreu. A Isis e a Mana procuraram as relíquias para o faraó poder usar o poder dos deuses contra o Zork, mas ele não quer deixar elas voltarem. Então, seguindo o exemplo dos coleguinhas, a Isis vai se sacrificar para atrair a atenção dele enquanto a Mana volta para a cidade. O Shimon pega a chave pra ele e é hora do vovô mostrar o verdadeiro poder dele. Um monstro tão poderoso que teve que ser selado em 5 partes separadas. O obliterador! O problema é que o Shimon já não é mais tão jovem, então apesar de poderoso, o Exódia não é imortal. E Exódia, pau no cu da Muito obrigado pelo samba de presente, por bungas fungas. Saiba que você é linda. Pra vocês aí, olha lá, o homem é humilde. Pelo menos o faraó recuperou o enigma do milênio. E o Jiadianki não tem 3 espaços à toa. O faraó finalmente convoca os 3 deuses egípcios para a batalha. E aí os jogadores se unem aos corpos do jogo. Enquanto os deuses usam tudo que eles têm, todo mundo, inclusive o Kaiba, fica lá de boca aberta. Mas não tem mais 2 episódios à toa. O Zork consegue voltar, enchendo o mundo de trevas e transformando os 3 deuses em pedra. De volta pro duelo do Yugi, o negócio não tá bom não. Ele só tem uma carta sobrando no deck, mas ele prometeu pro faraó, e por isso vai apostar tudo nessa última carta, Gandora, o dragão da destruição. Mas ele em si foi só pra limpar todo o campo e libertar o espadachim pro ataque final. O Bakura fala que perdeu, mas que pelo menos atrasou a turminha tempo suficiente. E aí com o poder da amizade, eles saem voando até o faraó.
Só o Seto fica pra defender a cidade. E ele chama pelo poder Eu queria da ter Kizara. amigos assim. E a gente Gostaria. vê que realmente o dragão Gostaria branco de tem um amizade poder assim. comparável ao dos deuses. Mas o Zork pega ele de surpresa e também transforma em pedra. O que deixa o Kaiba puto. Usando o próprio dragão e os outros dois, talvez o dragão supremo seja suficiente pra derrotar o Zork. É, não. Principalmente quando a gente descobre que o Bado Faraó é o soldado do brilho negro. E os dois fazem a fusão dos sonhos. Brilho não, viu? Mas de novo, ainda não é hora de terminar essa história. Finalmente a turminha chega até onde o Faraó tá lutando. A Mana entra pra briga, segurando os monstros pros amigos poderem falar logo o nome pro Faraó. Só que eles esqueceram o detalhe de que ninguém sabia ler hieróglifo. Mas o poder da amizade vai conseguir escrever aqueles símbolos na medalhinha que a Teia deu pro Faraó lá no começo da viagem. O Zork tenta impedir isso, mas já é tarde demais. Tendo recuperado o próprio nome, o Aten não só ressuscita os deuses, como pede a eles que se unam em uma só criatura, Horoact, a deusa criadora da luz. Eu tinha essa carta, rapaziada. Eu tinha. O literal oposto da fonte de poder do Zork. Dessa vez, graças aos amigos, o faraó não precisou se sacrificar para derrotar o Zork. Por isso ele pede pro Seto herdar o trono como faraó, já que de acordo com a história, ele não existe mais depois daquele ponto. Quem ainda não chorou até agora, ainda tem chance de fugir. Todo mundo acorda em frente História à Tábua das linda. Memórias. E sim, o faraó voltou junto. Credo, que transformação sinistra. Mais sinistro que isso, só o Bakura descendo as escadas. Mas tudo bem, é o Bakura de verdade, e que tá fraquinho, coitado. Fora da tumba, a Ishizu conta que usando as 7 relíquias do milênio, eles poderão abrir a porta pro mundo pós-vida. E o Merrick completa, falando que o faraó só poderá passar pro outro mundo quando não estiver mais segurando sua espada. O que significa Acho que que é o alguém vai Yugi, ter que né? derrotar ele no duelo. Tanto o Joey quanto o Kaiba se oferecem pra Tá, isso, porra. mas o Yugi diz que agora é a vez dele de resolver as coisas. O cara não ganha dessa parede aqui, ó. Duelaço contra essa parede aqui perdia. Vamos ver o duelo contra o Yugi. Ao colocar as 7 relíquias na pedra, o olho de Ujat vai julgar se o oponente do faraó é digno da batalha. Os dois se O Pedro dizendo que vai dar pra todo mundo aí, rapaziada. Cobrem ele aí, ó. separam e ninguém sabe pra quem torcer, já que não querem se despedir do faraó, mas ele merece descanso. O Yugi usa esse deck com os gadgets e a fortaleza móvel que une os três, e ele joga super bem o tempo inteiro. Mas o faraó é o faraó, e coloca vários clones do enganador no campo e os sacrifica pra trazer o obelisco e destruir a fortaleza. O Yugi usa uma estratégia de acelerar o tempo pra evoluir o espadachim, mas infelizmente Eita acelerar porra! 3 turnos deu pro faraó 3 invocações de graça. 2 cavaleiros que trazem o terceiro e Slifer, o dragão do céu. E o faraó ainda tem a invocação normal dele. Olha a cara desses dois. Como é que ganha? O cara já começou e invocou 3 deuses. O Yugi vai botar o caribo dele. Boa sorte, Yugi. O Kaiba tava pronto pra sair, falando que o Yugi nunca teve a menor chance. Mas ele não vai perder não. A Ishizu fala que o Yugi desde o início era o escolhido pra trazer a paz ao faraó. O Yugi invoca o Valkyrion só pra depois dividir os Eita, outros 3.500. 3 guerreiros imã e repelir o efeito do Slifer pros outros deuses, já que só Deus afeta Deus. Fora isso, tiveram outras ótimas jogadas, mas carta roubada é carta roubada. E uma força Essa carta aí, filho. espelho acaba destruindo tudo que o Yugi tinha. Mas aí vem o plot twist. O Yugi acabou de dizer que essa era a condição final pro combo antideus dele. O Yugi traz o Valkyrion de novo, ativando o efeito do Slifer e refletindo mais uma vez. De novo? Só pra se dividir e refletir de novo. De novo? Aí os deuses já não têm condição de sobreviver. Agora sim começa o duelo Não. de verdade pros Força espelho é uma carta proibida, se eu não me engano, não é não? dois. O faraó joga a fusão que ele sempre faz contra o Yugi que tá usando o Buster Blader. A gente vê mais batalhas entre os monstros clássicos que sempre ajudaram os dois Yugis. E isso faz a Teia não aguentar assistir o duelo. Até que o Joey dá um discurso bonito de como esse duelo não é só por eles dois, mas sim por todo mundo que já passou por essa história. E Ah, é limitada, né? agora sim, a batalha Só pode ter uma no baralho. final. Derrotar o Mago Negro vai significar a verdadeira Meu compadre, eu duelava Yu-Gi-Oh! Mais meus coleguinhas, eu botava 3.
Eu tinha bem um 6 fosse espelho, filho. Ó, era 3 anel mágico, 3 fosse espelho, 3 cilindro mágico. A derrota do faraó. O Yugi usa o sarcófago dourado para colocar uma carta dentro e impedir que o faraó jogue uma que tenha o mesmo efeito. No mesmo turno, ele ainda traz aquele roubando dragão que caralho. derrotou o Bakura, mas uma nova armadilha protege o Mago Negro desse efeito. Ah, Maria. Ah, Barão. Ah, filho. É 3 Rajeki, era isso mesmo. Mas 3 Rajeki. O buraco negro eu não gostava tanto porque levava os monstros tudinho. Mas eu tava 3 Rajeki. 3... Tinha outro, mano. Tem um nome Rajeki, só que tinha um nome antes. Não sei se é Kid Rajeki. Não era, mano. Rajeki Jack, sei lá. É um que você descartava uma carta e usava o Rajeki. Eu usava 3 Rajeki normal, mas 3 cartas que tinham o mesmo efeito do Rajeki. A diferença é que eu tinha que descartar uma carta da minha mão. Como agora ele tá aberto para ataques, o Mago Negro vai direto e acaba ativando a armadilha do Yugi, que permite ele trazer um mago para enfrentar o outro. Essa é a última chance que o Yugi tem para fazer alguma coisa, e ele joga justamente uma carta que faz os dois jogadores comprarem até ter 6 na mão. Eu tinha uma carta, eu tinha a porra de uma carta que ela não era destruída por combate, e eu equipava ela com uma carta que essa carta ela não poderia ser destruída. Eu botava em posição de defesa. Pronto, eu tinha um monstro no campo que era imorrível. Porra, Matheus, mas tu é ladrão. Inconveniente. A Maga Silenciosa ganha 500 de ataque para cada carta que o faraó comprou. E tudo isso ainda no meio do ataque... Não, sabe o que é foda? Eu tinha outra carta que deixava a minha carta... Mano, é muito putaria, mano. Eu tinha uma carta que eu deixava minha carta armadilha infinita. Toda vez que essa carta fosse pro cemitério, eu poderia puxar essa carta. Essa carta ia pro cemitério, ela voltava pra minha mão. E eu também tinha essa carta pra carta mágica. Eu tinha 2 cartas que... Pronto, era exatamente isso. Eu tinha uma carta que deixava uma carta mágica infinita e outra carta que deixava carta armadilha infinita. Aí eu utilizava, pronto, eu já tinha deixado a porra do meu monstro infinito em campo. Aí eu ativava a porra de uma carta que enquanto eu tivesse monstro no meu campo, eu não tomava dano. Aí eu colocava só a carta mágica e armadilha filha da puta pra matar. Justo, não, Barão. Eu tinha muita carta roubada. Do Mago Negro, que agora tem menos pontos e faria o faraó perder o duelo. Mas beleza, usando uma carta lá e a Maga Negra, ele consegue fazer os dois atacarem juntos e pelo menos sobrevive. O Yugi ter dado tantas cartas pro faraó foi justamente o que ele precisava, porque agora ele pode reviver o Slifer do cemitério. Mas o Yugi estava preparado para isso. A carta no sarcófago era justamente o monstro que renasce, então o efeito dela não valeu. É bem poético isso. Uma alma que já partiu não deve continuar nesse mundo. Pega o beco. Choro, Yugi, vai-se porque embora. aqui tá difícil. O faraó fala que o vencedor não deve ficar de joelhos, ainda mais por ter acabado de provar que é forte o suficiente para continuar vivendo, o que confirma que o faraó pode partir em paz. E chegou a hora dele descansar com os amigos que ele deixou para trás há tanto tempo. A versão japonesa do anime tem os créditos finais exclusivos para ela. Ao som da música de encerramento, vemos todos os duelistas e amigos que nossos heróis encontraram ao longo da série, filler incluído. Acabamos, rapaziada, Apesar do faraó acabamos. ter partido, a história de todos eles, inclusive do próprio Yugi, tá longe de acabar. E já que estamos falando do encerramento, a versão comum dele é a minha favorita, apesar de entregar alguns spoilers desde o começo. A música se chama Eyes e basicamente mostra os personagens desse arco das memórias e as relações de alguns deles com o mundo atual. A abertura dessa temporada também é minha abertura preferida do anime. Ao contrário dos episódios, ela ainda foi animada por um dos melhores animadores que passou por Yu-Gi-Oh! As cenas são em referência ao arco das memórias e muitas vezes são bem sentimentais ao som da música Overlap do Kimeru, o mesmo cara que canta o encerramento. E acabou. GX já tava engatilhado pra estrear, mas a série original mesmo só seria revivida muitos anos depois. O GX é bom, mano. Side of Dimensions. Oi? O GX é bom que o Jaden perde, né, mano? Ele não rouba.
Capsule Monsters saiu depois, mesmo se passando antes do final? Não, deixa a Capsule Monsters pra lá. Ô, mãe! Tá chovendo, ó, a roupa vai molhar! Tô feliz por falar. Acabou, acabou, acabou. Acabou, rapaz. Acabou, acabou, acabou. Ei! Aí fala, ó, o GX agora, né? Pois é. GX futuramente. GX futuramente. GX futuramente, rapaziada.